Logo no episódio 2, essa coelhinha declara seu amor pelo protagonista. E completamente confuso com a declaração repentina, Ryota se questiona se garotas coelho são normais neste mundo. Nesse momento, a garota dá um golpe de karatê na cabeça dele e, como não aconteceu nada, ela desconfia que há algo de errado. Então ela aplica o mesmo golpe em um cara aleatório e isso bota ele pra dormir na hora. A coelhinha não entende como que Ryota, sendo um nível baixo, ainda está vivo, mesmo depois de fazer o mesmo com ele. A conclusão que o protagonista chega é que ele sobreviveu graças ao seu HP que está no Rank S. Ao invés de explicar isso pra ela, ele só pergunta o que a garota está fazendo ali. A garota coelho tira uma cenoura de seu traje e conta que a encontrou na masmorra. Ryota lembra que quando estava carregando as cenouras coletadas anteriormente, uma delas caiu sem que ele ou Emily percebessem, quando na verdade a garota coelho tinha catado. Ela demonstra o quanto quer mais cenouras grandes como aquela, e ao ver o tanto de cenouras gigantes na casa do prota, ela fica completamente maluquinha pelas cenouras, e por causa disso é convidada para jantar com eles. Depois que Emily descasca e corta as cenouras para preparar o jantar, Ryota decide perguntar novamente se as orelhas da coelhinha são naturais. No entanto, ela ignora a pergunta e elogia a comida de Emily, dizendo que ela é uma deusa por cozinhar tão bem. O protagonista concorda que a comida é divina, mas Emily acha que eles estão exagerando. Após a refeição, a coelhinha agradece e mete o pé. Ryota e Emily acham a situação engraçada, e aproveitando o momento, Emily agradece a Ryota. Ele nem entende, mas ela explica que antes de ir morar com ele costumava comer sozinha, e agora poder comer com ele e outras visitas deixa ela realmente muito feliz. Ao ouvir isso, Ryota lembra que no seu mundo anterior ele era solitário como Emily e sempre comia sozinho. Mas ainda felizes, Emily e Ryota combinam de compartilhar refeições a partir de então. No dia seguinte, ele decide explorar o segundo andar da masmorra de Nihonium, refletindo sobre como encontrou uma vida aconchegante neste mundo e a necessidade de se tornar mais forte para protegê-la. É nesse momento que um zumbi ataca ele. Ryota usa sua lança de bambu e consegue atingi-lo, mas a arma dele se quebrou. Mesmo sendo socado pelo inimigo, ele não sente dor devido ao seu HP que está no nível S. Embora ele ache a situação nojenta, a única alternativa é sair na mão com o zumbi. O monstro derrotado deixa cair outra semente como item. E diferente do primeiro andar, onde as sementes aumentavam seu HP, esta semente aumenta sua força em 1 ponto. Ryota acaba percebendo que a menina coelho estava lá observando tudo. Ela se aproxima e pergunta sobre o item. Ele decide não contar a ela, mas a garota coelho parece mais interessada na cenoura dele do que em qualquer outra coisa. Ela então tenta intimidar ele com essa cara fofa e diz a ele: morte ou cenouras? Como em Nihonium não há cenouras, ele promete coletar algumas na masmorra da cidade de Terlulu depois, e pede para que ela o espere na loja onde as guildas e aventureiros vendem itens coletados em masmorras. Ryota acredita que enquanto tiver cenouras, tudo ficará bem. Ao chegar na loja onde se vende os itens, ele nota que ela já está lá esperando por ele. Os outros aventureiros ao redor ficam intrigados e assustados quando ele se aproxima dela, esperando pelo pior. Mas ele entrega uma cenoura para ela, e quando a garota diz que adora cenouras, os outros aventureiros ficam chocados. De repente, Erza pergunta se ele conhece a garota coelho. Ele diz que não exatamente, explicando que apenas deu algumas cenouras, e isso fez ela ficar grudada nele. Isso deixa Ezra e todos os outros em choque. Então, Erza se oferece para comprar as cenouras por um preço muito maior do que o usual, e explica que essa garota se chama Eve Kalos Leader. Ela é famosa por suas orelhas naturais de coelho e por sua técnica assassina chamada Excalibur, capaz de quebrar até mesmo uma rocha ao meio com um único golpe. Eve também é bastante conhecida por sua louca paixão por cenouras, e nas masmorras mais próximas da cidade, há andares que apenas ela consegue acessar. Tudo isso apenas para obter drops de cenouras. Seu bordão é morte ou cenouras, e dizem que algumas pessoas realmente perderam suas vidas após lhe darem cenouras michurucas. Erza então conclui sua explicação dizendo que qualquer cenoura aprovada por Eve pode ser vendida por um preço muito maior. Então ela compra cada uma delas por 15 mil pilos. Com 30 cenouras, Ryota calcula o total em 450 mil. Ele agradece a garota, mas ela só quer o agradecimento com as cenouras dele. Ryota diz que parou de trabalhar por hoje e que poderá trazer mais amanhã, mas ela não quer nem saber. E quando está prestes a atacá-lo novamente, ele bloqueia segurando sua mão, deixando todos mais uma vez em choque. Ele explica que prometeu a Emily que não ficaria explorando por muito tempo, então diz que dará mais cenouras a Eve no dia seguinte. Ela acaba aceitando e parte. No dia seguinte, na masmorra de Terlulu, o protagonista encontra uma moça tentando derrotar um slime, mas o ataque dela nem faz cócegas
cegas. Um rapaz então aparece para ajudar ela e um velhote começa a repreendê-los, chamando eles de preguiçosos. Eles pedem desculpas e seguram o slime para que o velhote o derrote com um único golpe. Hayota vê que é um aventureiro forte, mas para ele, os drops eram meia boca. Os jovens pedem um breve descanso, mas o velhote os chama de fracos, alegando que quando era jovem, passava semanas naquela masmorra, e foi só assim que se tornou tão forte. Ele afirma que está sendo rigoroso para o bem deles, pois com esforço eles também ficarão fortes. Então eles continuam seu caminho. Hayota se sente desagradável com o que vê e relembra de um chefe no seu antigo mundo que costumava dar tarefas impossíveis aos funcionários, alegando que era para o bem deles. Após isso, Emily e ele fazem uma pausa para fazer um lanche. Então, Eve chega correndo que nem louca para comer o pudim de cenoura que Emily fez. Durante o lanche, o senhor de antes acaba passando por ali e ao ver aquela cena, diz para seus discípulos não se tornarem preguiçosos como aquele grupo que está comendo. Ele é tão doido que afirma que até os drops possuem espírito e que o esforço dos aventureiros afetam na qualidade dos drops. Para surpresa de todos, Eve pega uma cenoura de Hayota, parte em dois, e joga um pedaço na boca de cada um dos discípulos. Com a cenoura na boca, eles elogiam a comida e continuam comendo. Eve então diz ao senhor que estava perturbando que ele não entende nada sobre cenouras e que elas são gostosas mesmo nenhum tipo de esforço. Quando ele tenta atacar a coelhinha, ela imediatamente impede ele com uma mão e afirma que as cenouras que Hayota dropa são as melhores que ela já viu. Sem outra alternativa, ele parte levando os discípulos consigo. Hayota agradece pelo que Eve disse, mas a coelha só diz que quer mais cenouras. Ao chegarem na loja da guilda, Erza agradece pela quantidade de cenouras, e Hayota explica que conseguiu mais, mas não pôde trazer todas. Ao ouvir isso, Erza pergunta se eles têm um carrinho mágico, mas ele nem faz ideia do que é isso. Então Emily mostra para ele outros aventureiros ali na loja que tem esse carrinho mágico. Erza explica que com esses carrinhos, é possível carregar muito mais itens dropados, tornando o trabalho muito mais fácil. Com essa informação, o protagonista decide ir com Emily visitar a loja que vende esse item mágico. E lá, eles conversam com Olga, uma garotinha que chama seu pai para atendê-los. Assim que Hayota diz que quer comprar um carrinho, o vendedor oferece um modelo que também é capaz de detectar monstros. No entanto, o preço é muito alto. Ele custa 10 milhões de pilos. Surpreendidos pelo preço, o vendedor então oferece um modelo mais básico por 2 ou 3 milhões. Só que ainda é caro. Mesmo eles não podendo comprar, o senhorzinho fica entusiasmado ao falar sobre um novo carrinho que está desenvolvendo e promete que eles vão adorar quando tudo estiver terminado. A dupla decide adiar a compra por enquanto e voltam para casa. Subitamente, eles ouvem alguém gritando para correrem por causa de um perdido. Hayota pergunta o que é isso, e a garota explica que são monstros que aparecem quando drops são levados para fora da masmorra e não fica ninguém por perto, então nasce um monstro mais poderoso. Então eles avistam o perdido de que estavam falando. Era um gorila quase do tamanho do King Kong, e enquanto os aventureiros fogem, Hayota fica surpreso com isso. Emily explica a ele que esses monstros não dropam itens, então além do enorme esforço, nem terá uma recompensa. No meio da correria e do caos, Hayota vê Erza caída no chão prestes a ser atacada pelo monstro. Imediatamente ele corre para salvá-la, conseguindo deter o ataque do gorila. E enquanto Eve e outros aventureiros aparecem para ajudar, Ezra agradece Hayota e diz que a cidade está sendo destruída. E ao ver a preocupação de Ezra, ele fica determinado e diz que irá derrotar aquele macaco, tranquilizando ela. Emily também deseja ajudar, mas quando Hayota avança para a batalha, os outros aventureiros que até agora não conseguiram fazer nada, duvidam de sua capacidade, se perguntando o que um cara com o nível dele pode fazer. Nesse momento, o gorila pega uma pedra gigante, mas antes que ele consiga arremessar, Emily a destrói com sua marreta. Enquanto Eve e os outros seguram os braços e pernas do perdido, o protagonista salta direto para dar uma cabeçada no gorila e finaliza com um soco. Todos ficam chocados com isso, e após derrotar o monstro, Eve comenta que Hayota está se exibindo muito para um nível baixo, mas todos à sua volta começam a aplaudir e agradecer por ele ter salvado a cidade. Hayota percebe que, até aquele momento, ninguém havia ficado feliz com suas ações. Contudo, sua reflexão é interrompida por um som de itens sendo dropado. E apesar de Emily ter afirmado que os perdidos não dropam nada, Hayota desconfia que pode ser semelhante à masmorra de Nihonium, onde ele obteve drops devido à sua habilidade de Rank S. Então, ele e Emily se aproximam de onde o monstro desapareceu e encontram um item no chão que emitia uma luz forte. Mas qual era o item? Isso só vamos descobrir no próximo episódio. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, ou até mesmo um vídeo mais longo, é só deixar um comentário pedindo e clicar no like para que eu saiba que vocês estão curtindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.